O século XV encerrou com as igrejas anabatistas sofrendo perseguição dos católicos, inclusive na Península Ibérica, que em 1492 voltou para o domínio de Roma. O século XVI, do ano 501 ao ano 600, terá um acréscimo na perseguição devido ao surgimento das filhas da Babilônia apocalíptica, que são as igrejas protestantes. Em alguns momentos a perseguição diminuirá, pois mãe e filha se envolverão em diversas guerras, mas em geral a perseguição permanece. Este século é marcado por 3 personagens. Primeiro, a Igreja Católica, que afirma ser a Igreja Mãe. O segundo, as igrejas protestantes, que afirmam ter a missão de reformar a Igreja Mãe. E em terceiro, as igrejas anabatistas, que rejeitavam o título de Igreja Mãe para a Igreja Católica, chamando-a de Babilônia Apocalíptica, e as igrejas protestantes eram chamadas de filhas da Babilônia Apocalíptica. Como visto anteriormente, o historiador católico Daniel Hobbes, membro da Academia Francesa de Letras, confirma que os anabatistas nunca foram exterminados e existiram até a Reforma. Esse é um consenso entre os historiadores modernos. Um exemplo é a revista super interessante Batistas. O movimento anabatista já existia quando Lutero começou a questionar a Igreja Católica. Mas, como outras correntes protestantes, o movimento só ganhou expressão após a Reforma. Acabou dando origem à Igreja Batista. A revista afirma que os anabatistas deram origem aos batistas, mas na verdade deram origem a diversos grupos tais como luteritas, irmãos morávios, vaterlandês, menonitas, quakers, batistas gerais, congregacionais, Amish, Igreja Anabatista da Irmandade, Igreja dos Irmãos, Assembleia dos Irmãos, Casa de Oração, Igreja dos Nazarenos, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, entre outras. A historiadora americana Jody B. Fleming, membro da Igreja Anabatista dos Nazarenos, Estados Unidos, em artigo publicado no periódico Anabaptist Witness, Testemunha Anabatista, descreve a visão dos anabatistas sobre a Reforma Protestante. Os anabatistas deixaram de lado com lógica consistente todas as outras manifestações do cristianismo, o mundo inteiro, incluindo líderes e governantes da Igreja Católica e Protestante, consistia exclusivamente de pagãos. Todos haviam rejeitado a verdade de Deus. Eles estavam entre os primeiros a tornar a grande comissão obrigatória para todos os crentes. A ênfase anabatista na realização prática do sacerdócio dos crentes e sua atividade leiga desenvolveu-se na ideia de que a missão está enraizada no amor de Deus, focada em Jesus e capacitada pelo Espírito Santo. Os anabatistas foram procurados, perseguidos, presos, despojados, exilados e mortos por cidades e governantes luteranos, reformados e católicos. Diante da visão anabatista, devemos perguntar qual a contribuição da Reforma Protestante para a história. A principal contribuição foi a drástica redução do poder da Igreja Católica Romana. Antes da Reforma, toda a palavra papal era assumida como a palavra de Deus. A interpretação pré-reforma era que Deus falava com o Papa, este falava com o rei, que estava imediatamente abaixo do Papa, e o rei falava com o povo. Após a reforma, o povo e os reis viram o Papa ser questionado e assim, a responsabilidade de representar a humanidade diante de Deus estava dividida entre o Papa, em Roma e Lutero na Alemanha.
A estes dois se juntou um terceiro representante, que foi Zwinglio na Suíça. Depois um quarto representante de Deus na Terra, que foi o rei Henrique VIII na Inglaterra. Por fim, surgiu um quinto representante, e João Calvino. Todos esses representantes causaram uma grande descrença no povo, ao ponto dos crentes em um determinado momento, matar os crentes do outro representante, ou seja, os luteranos começaram a matar os católicos e os católicos pagaram com a mesma moeda. Eram todos governos civis que possuíam opiniões religiosas, mas na prática, eles continuaram ligados à religião de Roma. Os anabatistas definiam esses representantes como a Babilônia apocalíptica e as suas filhas protestantes. Após a Reforma, o suposto reino de Deus, que os papas afirmaram ter sido implantado, primeiro com Eusébio de Cesareia e Constantino, depois com o Papa Leão III e Carlos Magno, estava fragmentado e seus fragmentos se destruíam mutuamente. O reino que Eusébio de Cesareia anunciou como sendo o cumprimento de AP 20, e que duraria 1000 anos, estava fragmentado e até passará do tempo, pois existia há 1200 anos. Por conta disso, Lutero afirmava que estavam vivendo a batalha de Gog e Magog, ao fim do milênio de AP 20. Por outro lado, veremos uma redução na perseguição às igrejas anabatistas. Essa redução será lenta e durará cerca de 350 anos, para que finalmente, próximo do ano 1850 da era cristã, a perseguição à fé será encerrada. É importante destacar que a perseguição não se encerrará porque a Babilônia apocalíptica e sua filha protestante reconhecerá o erro. Na verdade, a perseguição se encerra porque a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos determinarão que ninguém poderá ser molestado por sua fé. Além de reduzir o poder da Igreja Católica Romana, os protestantes também contribuíram com a propagação da Bíblia, pois eles defendiam o direito de todo o povo ter está nas mãos. Essa atitude causará um grande desenvolvimento educacional na Europa. Na verdade, devemos atribuir ao movimento humanismo renascentista a responsabilidade pela reforma protestante, pois o grande mestre desse movimento, Erasmo de Roterdão, era também o mestre de Martinho Lutero. É pena que Lutero não concordou com Erasmo nas doutrinas da predestinação e guerra justa. Erasmo negava as duas e Lutero defendeu ambas. Os protestantes também criticaram as vendas de indulgências, dando fim a este terrível sistema de opressão do mais pobre. Era comum um pobre não conseguir pagar pelo perdão dos seus pecados ou mesmo para fazer uma missa para o ente querido. Segundo a Igreja Católica Romana, a alma da criança que morresse sem uma missa, peregrinaria nas trevas como vagalumes. Apesar de melhorar a vida do pobre por um lado, a reforma prejudicará esse mesmo pobre, pois terá início uma série de guerras entre católicos e protestantes, inclusive com a invasão de Roma pelos protestantes, em que ocorreu um grande massacre. Essas guerras aumentarão a pobreza do povo. No ano 1504 morreu Isabel de Castela, a rainha católica que implantou a Inquisição na Espanha em 1497. Sob a direção desta rainha, foram 7 anos de perseguição, que até parecia a grande tribulação. Sofreram os cristãos anabatistas e sofreram também os judeus. Em 1492, Isabel liderou junto ao seu marido, o católico Fernando de Aragão, de 1452 a 1516, a perseguição e expulsão dos judeus da Espanha e Portugal. Foi um acordo com o papado para se livrar da dívida que possuíam com os judeus. Isabel era mãe de Catarina de Aragão, a esposa do rei católico da Inglaterra, Henrique VIII.
Quando este se torna protestante, repudia a esposa católica e diz da filha Maria Tudor. Essa Maria, neta de Isabel, se tornará rainha da Inglaterra e perseguirá implacavelmente as igrejas anabatistas e também as igrejas protestantes, de onde lhe virá o título de Maria, a Sanguinária. Próximo do ano 1510, o padre William Helblin abandonou a batina e adotou a fé anabatista, e isso se conclui devido à sua reaparição 11 anos depois, pregando contra o batismo de recém-nascidos. Helblin, que pregava entusiasmado contra essa prática, incentivando os pais a não batizarem seus filhos. O historiador William Steppe, em sua obra História dos Anabatistas, diz: William Helblin, pastor em Wittkon, um pequeno povoado próximo de Zurique, parece ter sido o primeiro entre os irmãos suíços a pregar contra o batismo de infantes. Nesse mesmo ano, 3 pais de Zolikon recusaram batizar seus filhos. Um ex-sacerdote chamado Johannes Brotli apoiou a decisão deles. As represálias não demoraram. Helblin foi encarcerado em agosto e, pouco tempo depois, foi forçado a abandonar Zurique. Foi a insistência no batismo de crentes da parte de Helblin, Brotli, Grebel e outros que precipitou a crise que conduziu o debate de janeiro de 1525. A Enciclopédia da Igreja Anabatista Menonita diz: Sua poderosa defesa da nova fé rendeu muitos seguidores, principalmente entre as guildas comerciais. De acordo com as crônicas de Basel, ele explicou as Sagradas Escrituras tão bem que nunca se ouviu falar de algo semelhante. Seu público chegou a 4.000. Ele pregou contra as cerimônias da velha igreja e sua obediência, as vigílias, missas anuais e missas pelos mortos, os regulamentos do jejum e se ofereceu para prestar contas de todos esses pontos da Bíblia. Helblin foi o primeiro no cantão de Zurique, no início de 1524, a pregar contra o batismo de crianças. Helblin ganhou Baltazar Ubimaier e com ele a cidade pela causa anabatista, realizando o batismo de 300 pessoas no dia de Páscoa. Ele chamou Michael Sattler para se carregar o trabalho na região de Orb. Quando Sattler e seus seguidores, incluindo a esposa de Helblin, foram capturados pelo governo austríaco e levados para Binsdorf, Helblin fugiu para Reutlingen. Aqui ele escreveu um breve relato da morte de seu amigo Michael Sattler e seus companheiros, e das tribulações dos anabatistas na Suábia. Em seguida, Helblin foi para Estrasburgo, onde trabalhou com o pastor anabatista Jacob Kautz, que havia sido recentemente expulso de Worms, e Hans Bunderlin. Helblin também conheceu Pilgram Marpeck e Jacob Wiedemann. Helblin logo se tornou conhecido como um líder anabatista, seus seguidores, em sua maioria refugiados de outras cidades. Eles tinham uma organização congregacional adequada, com diáconos que coletavam as contribuições dos membros e de outras pessoas da vizinhança. Em 22 de outubro de 1528, uma reunião anabatista foi interrompida pela polícia e Helblin e Kautz foram presos. Em 5 de janeiro de 1529, eles foram convocados para prestar contas. 10 dias depois, eles apresentaram uma declaração de fé. O batismo nas águas é a inscrição dos crentes na Igreja visível de Deus. Se ele desejar, ele não será recusado, se ele ouviu uma palavra de penitência e consentiu em seu. Uma fé confessada deve preceder e não seguir o batismo. Assim fica claro que batismo infantil é contrário ao mandamento de Cristo. Novamente, sabemos por experiência que seus pregadores são comparáveis a pobres carpinteiros, que certamente demoliram a igreja do Papa, mas ainda não construíram uma igreja de ordem cristã.
Portanto, seu chamado não é de Deus, nem divino, mas terreno. Os prisioneiros foram libertados e expulsos da cidade e do bispado sob ameaça de afogamento caso reapareçam. Durante sua prisão, Reublin ficou aleijado. Ele voltou para sua casa para se recuperar. Ele, sua esposa e filho seguiram para Morávia. Um grupo de seu antigo rebanho já havia ido para lá. Em 1512, os padres católicos acompanhavam as caravanas espanholas e, fazendo uso da teoria da guerra justa de Agostinho de Hipona, defendiam a conversão ainda que sob tortura e morte dos nativos. Um dos casos emblemáticos foi do chefe nativo de Cuba chamado Atuey. Ele discursou sobre o catolicismo. Aqui está o Deus que os espanhóis católicos adoram. Por este eles lutam e matam. Por isso eles nos perseguem e é por isso que temos que jogá-los no mar. Eles nos dizem, esses tiranos, que adoram um Deus de paz e igualdade, e ainda usurpam nossa terra e nos fazem seus escravos. Eles nos falam de uma alma imortal e de suas recompensas e castigos eternos, e ainda assim roubam nossos pertences, seduzem nossas mulheres, violam nossas filhas. Incapazes de nos igualar em valor, esses covardes se cobrem de ferro que nossas armas não podem quebrar. Quando um padre perguntou a Atuey se ele queria ir para o céu, ele respondeu. O cacique então disse sem pensar que não queria ir para lá, mas para o inferno, para não estar onde eles estavam e onde não veria gente tão cruel. Quando os cubanos ouviram as mentiras do comunismo que defendiam uma liberdade da opressão católica, eles aceitaram imediatamente, pois a sua história era marcada por tortura e mortes com o aval das autoridades católicas. Infelizmente, os cubanos, como muitos outros, olham para as obras da Babilônia apocalíptica pensando se tratar da Igreja cristã. O historiador Eduardo Galeano, em sua obra Veias Abertas da América Latina, diz: Em Havana, o juro real do dinheiro era 8 vezes mais alto do que o legal. Em todo o território de Cuba a tarifa dos batismos, dos enterros e das missas subia na proporção da incontrolável carestia de negros e de bois. Os católicos obrigaram os nativos a adotarem uma nova fé, que defendia novas regras para a sua alma ser tirada do lugar de sofrimento, e ainda cobravam para executar os rituais dessa nova fé. A religião dos Incas, Aztecas, Maias e outros povos da América possuíam uma grande similaridade com a religião católica e culto aos mortos, que envolvia a crença na purificação da alma após a morte. Essa era a característica da religião da Babilônia, e assim a religião católica é bem recebida pelos pagãos das Américas. Duas vertentes da religião de Babel se encontram no momento do descobrimento da América, e a vertente que possui aparência cristã dominará. É uma interessante pergunta a ser feita. Como a religião da Babilônia chegou às Américas? Sabemos essa religião nasceu há cerca de 4.300 anos, na rebelião da Torre de Babel. Há cerca de 3.500 anos desenvolveu-se uma civilização que era uma grande representante dessa religião. Esse povo ficou conhecido como fenícios, sidônios e cartaginenses. Eram seguidores da religião da Babilônia e tiveram em Jezabel, um dos seus representantes na história bíblica. Eles foram os grandes navegadores do mundo antigo e devem ter trazido a população que os europeus encontraram ao descobrir as Américas. Em 1515, Andrés Rudolf Karlstadt escreveu a obra Extrema Debilidade da Vontade Humana, onde defende que o homem não pode produzir nada de bom. A obra foi resultado de uma visita a Roma, e testemunhar a vida pervertida das autoridades católicas.
Rudolf foi professor de Lutero. Rudolf escreveu também a obra 151 Teses de Karlstadt. Em 1516, Erasmo publicou a obra O Lamento da Paz, onde afirma: um doutor verdadeiramente cristão nunca prova a guerra. Erasmo criticava as muitas guerras santas o que a Igreja Católica organizava há séculos. Erasmo criticava a venda de indulgência e chegou a afirmar que se juntasse todos os pedaços da cruz de Jesus Cristo que os católicos vendiam, daria para construir vários navios. Erasmo publicou em 1516 a obra que é considerada o estupim da Reforma, o Novo Testamento grego. Erasmo era considerado pela Igreja Católica o responsável intelectual pela Reforma Protestante, pois diziam: Lutero chocou o ovo que Erasmo colocou. Assim como Lutero, Erasmo era católico, mas rejeitou a teoria da guerra justa de Agostinho de Hipona. Lutero, por sua vez, apoiou essa teoria e a aplicava aos católicos e anabatistas. Ele acreditava que poderia matá-los para purificar o reino de Deus. Lutero convocava seus seguidores a lavar suas mãos no sangue desses cardeais, papas e o restante da ralé da Sodoma romana, enquanto os teólogos da Babilônia apocalíptica bradavam pela execução daquele pestilento flato de Satanás, cujo mau cheiro chega aos céus. Era assim que eles se enfrentavam. Em 1516, o inquisidor dominicano Johann Tetzel foi nomeado pelo Papa Leão X como grande comissário para indulgências na Alemanha. Em 1517, o bispo católico Martinho Lutero criticou a venda de indulgências, e no dia 31 de outubro do mesmo ano, afixou as suas 95 teses na igreja de Wittenberg. As teses 27 e 28 diziam: pregam doutrina mundana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da Igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. A religião de Baal estava viva na Igreja Católica, e o principal sinal era o culto aos mortos. Lutero manteve este grande sinal do paganismo. No momento que ele realizou a Reforma Protestante, ele servia essa religião pagã. Até a data escolhida por Lutero é suspeita. O dia 31 de outubro era o principal dia no paganismo antigo, quando era celebrado o Halloween. Esse dia era celebrado, e é celebrado até os dias atuais, como sendo o dia do aniversário de Satanás. Em 1519, Lutero desenvolveu a doutrina justificados pela fé somente. Essa doutrina entra em conflito com o ensino de Tiago, que afirmava que além da fé o homem deve demonstrar uma vida transformada através de novas atitudes, ou seja, novas obras. Lutero afirmava que a epístola de Tiago deveria ser rasgada da Bíblia. Conta o célebre escritor Chesterton, convertido do protestantismo à fé católica, que Martinho Lutero era propenso a ataques de fúria irracionais, durante um dos quais arrancou da Bíblia a carta de Tiago. O próprio Lutero reconhece sua posição acerca dessa carta no prólogo do Novo Testamento da sua Bíblia de Setembro. Deve-se distinguir entre livros e livros. Os melhores são o Evangelho de São João e as cartas de São Paulo, especialmente a dos Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira carta de São Pedro. Estes são os livros que te manifestam a Cristo e que te ensinam tudo o que precisas para a salvação,
ainda que não conheças nenhum outro livro. A carta de Tiago, diante destes livros, nada mais é do que palha, pois não apresenta nenhum caráter evangélico. Prólogo do Novo Testamento, de 1546. Não há dúvida de que Tiago está correto e Lutero errado. Se a doutrina de Lutero fosse correta, os demônios estariam salvos, pois eles têm fé. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 19. No ano 1519, temos um importante documento sobre a antiguidade das igrejas anabatistas. O historiador John Christian, em sua obra História das Igrejas Batizadoras, 1922, diz: Johanna Selecta Costelacius escreveu uma carta da Boemia, 10 de outubro de 1519, a Erasmus, afirmando que por 100 anos os Picardi estavam mergulhando os crentes, e que eles rebatizaram e eram, portanto, anabatistas. Suas palavras são: os que chegam à sua seita devem ser mergulhados em água. O historiador Thomas Crosby, em sua obra A História dos Batistas Ingleses, publicada em 1740, também comenta sobre esta carta. Ele diz: a parte de uma carta, preservada em um autor não suspeito, que foi escrita para Erasmo, fora da Boêmia, datada de 10 de outubro de 1519. Viviam naquele país por mais de 90 anos, que pelo caráter dado a eles, parecem ser anabatistas. E não foram apenas muito antes de Sorque e Muncer, mas também antes de Lutero e Calvino, que se opuseram à Igreja de Roma. A carta os descreve assim: esses homens não têm outra opinião sobre o Papa, cardeais, bispos e outros clérigos, senão como anticristos manifestos. Eles chamam o Papa ora de besta, ora de prostituta, mencionada no Apocalipse. Seus próprios bispos e padres eles mesmos escolhem para si mesmos. Leigos ignorantes e incultos, que têm esposa e filhos. Eles se cumprimentam mutuamente pelo nome de irmão e filho. Eles não possuem outra autoridade senão as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Eles fogem de todos os doutores, antigos e modernos, e não dão atenção à sua doutrina. Sem nenhuma vestimenta sacerdotal, nem usam nenhuma oração ou coleta nesta ocasião, mas apenas a oração do Senhor, com a qual consagram o pão que foi fermentado. Eles acreditam ou possuem pouco ou nada dos sacramentos da Igreja. Os que vêm para sua seita, todos devem ser batizados de novo, em mera água. Eles não abençoam o sal nem a água, nem fazem uso de óleo consagrado. Eles não acreditam em divindade no sacramento da Eucaristia transubstanciação, apenas que o pão e o vinho consagrados representam um símbolo, por alguns sinais ocultos, a morte de Cristo. Portanto, todos os que se ajoelham ou o adoram são culpados de idolatria. Que esse sacramento foi instituído por Cristo para nenhum outro propósito senão para renovar a memória de sua paixão, e não para ser carregado ou sustentado pelo Padre para ser contemplado. Pois o próprio Cristo, que deve ser adorado e adorado com a honra de latreia, está sentado à direita de Deus, como a Igreja cristã confessa no Credo. Orações aos santos e aos mortos, eles consideram uma coisa vã e ridícula. Assim como a confissão auricular e a penitência, impostas pelo Padre pelos pecados. As vésperas e os dias de jejum são,
Dizem eles, uma zombaria e o disfarce dos hipócritas. Eles dizem que os dias santos da Virgem Maria, dos apóstolos e de outros santos são invenção de pessoas ociosas. Mas ainda assim eles guardam o dia do Senhor, o Natal, a Páscoa e Pentecostes. Os verdadeiros cristãos são encontrados na história através de documentos como este. Eles viviam escondidos nos campos e nas montanhas e em algum momento de investigação para perseguição, surgiam documentos que atestam grande quantidade e existência a longo tempo. Em 1519 a Reforma Protestante atinge a Suíça através do Inglio. O historiador Kenneth Rechotre, em sua obra Comunalismo, diz sobre a relação de Zwinglio com anabatistas. Os outros líderes da Reforma alemã sempre adiaram decisões concludentes, como no caso da doutrina da Eucaristia de Zwinglio. Na questão das relações com a Igreja de Utraquisto da Boêmia, dos remanescentes taborites e dos primeiros irmãos suíços. Recentes historiadores americanos menonitas e batistas têm ligado as antigas raízes anabatistas e os reformadores radicais do século XVI com seitas similares ao longo da Idade Média que vem desde o tempo dos apóstolos. Eles estão essencialmente certos. Em 1520, o arcebispo católico Cláudio de Seyssel escreveu a obra Disputas contra os erros e a seita dos valdenses, onde diz que as igrejas anabatistas que viviam nos vales franceses
surgiram nos dias de Constantino, fundadas por um pastor chamado Leão. O historiador Antônio Carlos Dias, em sua obra A História dos Batistas, um estudo da continuidade, diz: Cláudio Seyssel, arcebispo católico, diz que um certo Leão foi acusado de ter dado origem aos valdenses dos vales, nos dias de Constantino o Grande. Quando, depois disso, os editos já mencionados, de Honório, saíram condenando os rebatizadores, 413 da era cristã, os mesmos aumentaram ainda mais o número de anabatistas refugiados nos vales do Piemonte. No sexto e no sétimo séculos, houve outras fugas para lá de crentes.
Música